Boa tarde, começando o nosso canal teórico. Fico triste quando não tem nada para a gente apresentar, nem para conversar. Desde que comecei aqui como coordenador, tento de todas as maneiras preencher a quarta-feira à tarde para a gente poder conversar. Antes de chegar nessa coordenação, nós estávamos longo tempo sem canal teórico. E tinha tido uma denúncia lá no Conselho de Residência de que nós não estávamos apresentando o canal teórico. Eu faço um esforço toda quarta-feira para trazer alguns professores, e todos os professores que vêm aqui vêm gentilmente a pedido meu e do Dr. José Moura. É lógico que eles vêm com todo interesse, recebem somente o certificado. Infelizmente, a gente não tem nenhum valor estimado para oferecer. Então, aprendo toda quarta-feira com quem quer que seja que venha apresentar os seus casos aqui dentro. Semana passada, Stephanie trouxe um caso interessantíssimo, que eu nunca tinha visto. Moura também. Comentei com alguns médicos no hospital, todos ficaram surpresos e gostariam de estar aqui. Então, eu acho que o canal teórico enriquece demais a nossa residência. Pode ser uma coisa meio chata, às vezes vocês trabalham muito, tem que vir aqui na quarta-feira, mas para mim, eu acho que é o sucesso da nossa residência. Então, gostaria que vocês se empenhassem e entendessem a importância desse canal teórico. Como essa semana a gente está muito desgastado, eu semana passada pedi ao grupo de R1 para apresentar um caso, e Stephanie tirou da cartola lá uma tuberculose na infância. É uma pena que a cartola dela não seja tão cheia, e às vezes não tem tanto coelho, né? Mas essa semana eu pedi o Vinícius e a Marília. Vinícius não conseguiu, vai tentar ver se consegue essa semana, com a ajuda do Moura e da Lívia lá na unidade do Maceió. Marília trouxe um caso em que ela vai concluir na próxima semana de HIV na gestação. Agradeço a Marília pelo empenho e vamos nós aprender um pouquinho com a Marília. Boa tarde, eu me chamo Marília, sou médica lá no posto do Caramujo. Eu trouxe esse caso clínico porque foi a primeira vez que eu vi que aconteceu comigo. Eu achei interessante trazer a HIV na gestação. Pode passar. Bem, o que a gente tem que se preocupar, né, durante um pré-natal é a transmissão vertical, que ela se dá através da gestação, parto e amamentação. Então, a transmissão vertical é responsável por cerca de 95% dos casos da infância. Desses, 65% ocorre durante o trabalho de parto. 35% intraútero, principalmente nas últimas semanas de gestação. E o risco de transmissão no pós-parto acontece pela amamentação. Pode passar. São muitos fatores de risco, eu separei alguns: o uso de drogas, né, o comportamental, a prática sexual desprotegida, um fator da mãe, a carga viral materna acima de 1000 cópsias, tabagismo, que provoca lesões placentárias que permitem a passagem do vírus, a infecção aguda, né, transmissão ocorre mais de 50% das vezes, ruptura prolongada de membranas, que é um risco importante quando passa de 4 horas, e a exposição ao sangue materno, né? Durante o parto, evitar a episiotomia, rápido acompanhamento do cordão e banho assim que possível. A prematuridade, o baixo peso ao nascer, o comprometimento da integralidade da placenta, né? Que pode ser afetado por infecções, traumas e solução de continuidade na superfície placentária. E a amamentação, em cada aleitamento que aquela mãe faz, o risco varia de 7% a 22%. A investigação diagnóstica, a gente não usa muito o critério do exame físico, porque a maioria das pacientes elas chegam assintomáticas.
Então, a gente usa a investigação laboratorial, os exames sorológicos. A técnica imunoenzimática de ELISA, ela é um teste de alta sensibilidade. E, caso positivo, realiza uma segunda amostra, que essa segunda amostra é feita pela imunofluorescência indireta ou Western blot. Pode passar. E tem também o teste que a gente faz, né, de rotina, o teste rápido, que tem na maioria dos postos. Tem sífilis, HIV, hepatite. E pode passar. O teste rápido são 2 testes. Se os 2 derem negativo, a amostra é negativa. Se um der negativo e o outro positivo, é para fazer o terceiro teste, dando negativo ou positivo. E se os 2 derem positivo, a amostra positiva. Ou seja, para o teste poder ser válido, tem que ter 2 amostras positivas dele. Pode passar. A assistência pré-natal, né, que a gente faz com consultas mensais, exames complementares, orientar o aleitamento artificial, oferecer segmento multidisciplinar, né, com nutrição, com psicóloga, orientar o uso de preservativo, iniciar sulfato ferroso e ácido fólico. A avaliação da carga viral e do CD4 tem que repetir na 28ª semana para realizar reavaliação da terapia antirretroviral. E na 34ª semana é importante para orientação da via de parto. A assistência ao parto, né, na cesárea eletiva na 38ª semana para prevenir a transmissão vertical quando a paciente tem carga viral desconhecida ou carga viral maior que 1000 cópias. O parto transvaginal é com a carga menor de 1000 cópias. E tem que evitar episiotomia ou fórceps. E evitar a bolsa rota por mais de 4 horas. Né? Evitar... continuar, pode ir. No puerpério, a gente vai fazer a reavaliação da terapia antirretroviral, vai orientar a amamentação artificial e orientar métodos anticoncepcionais de acordo com a paciente. Então, eu trouxe esse caso clínico, uma paciente de 22 anos, gesta 4 para 2, aborto 1, com a DUM em 13 de junho e de 22, e a data provável do parto, 20 de março de 2023. É uma paciente jovem que chega sem queixas para a primeira consulta com o médico, com idade gestacional de 21 mais 3, peso de 82, PA 110/60, ausência de edema em membros inferiores, fundo de útero de 23, apresentação cefálica, BCF positivo e movimento fetal positivo. Ela tem uma ultrassom de 16/7/22, com idade gestacional de 13 mais 1, placenta grau 0 e ILA normal. Esse é o cartão da gestante. Vocês podem ver, essa primeira consulta aqui foi feita pela enfermagem, que ele solicitou todos os exames de rotina. Você pode ver aqui que não chegou ainda, só tem os testes rápidos aqui, que deu negativo, mas não veio nenhum exame de sangue ainda. O único exame que chegou dessa paciente foi, pode passar, foi o exame de HIV. Ó. Tá meio manchado, mas aqui, ó, anti-HIV, 1 e 2, reagente. E aí eles fizeram a segunda amostra, que deu não reagente. E a conclusão final, indeterminado. E aí eu pedi, né, lá para falei com o enfermeiro, falei, bem, está indeterminado, vamos fazer o teste rápido no posto. Qual o problema que aconteceu? Não tinha 2 testes, só tinha um teste no posto. Então, ele fez o teste, deu não reagente, mas a gente não pôde confirmar com outro teste, que não tinha no posto. A conduta, a gente encaminhou para o infectologista para ver se ele pediria uma carga viral, né, já que ela tinha esse primeiro teste de ELISA, que é muito sensível, positivo. Orientei a vacina, que estava faltando, solicitei o morfológico, aguardando o restante dos exames de sangue e urina, mantive o sulfato ferroso e o ácido fólico, encaminhei ao odontologista. Aí ela falou que voltaria no posto após ir ao infectologista, que já foi agendado essa semana. Ela vai trazer a filha para uma consulta de puericultura. Eu falei para ela me procurar para dar uma finalização. Se deu positivo,
ou negativo. As perguntas que eu fiz para ela foi se ela continuava com o mesmo parceiro, né? Porque é jovem, já tem 4 gestações, ela disse que o parceiro é o mesmo. Ela tem os exames da outra gestação dela, que deu negativo para HIV, e não tem queixas, nem ela, nem o parceiro. Então, assim, teve 2 exames negativos, né? O Western blot, que é o segundo que ela fez, e o teste rápido. Então, eu penso que vai dar negativo, mas a gente encaminhou para o infectologista por conta do primeiro que tinha dado positivo e não tinha outro na unidade, outro teste para a gente fazer. É uma paciente complexa, né? Porque a gente tem uma positividade, uma negatividade e um indeterminado, né? Então, como é que vocês se colocam nesse tipo de caso para a paciente? Porque a paciente deve estar precisando de um apoio psicológico no momento, né? Sim, eu conversei com a paciente, conversei sobre o HIV com a paciente, falei que não estava certo, estava indeterminado ainda, mas que se ela tivesse HIV, o HIV hoje em dia mudou muito, que a gente vê que a carga viral negativa com o tratamento bem rápido, mas como ela fez esse teste rápido no posto negativo e deu outro negativo, eu falei, tem 2 negativos. Provavelmente, né, é o que eu estou pensando, ela tem um teste negativo, mas teve esse positivo, então vamos investigar. Marcamos o infectologista com urgência para o dia seguinte já e orientei ela, perguntei se ela tinha alguma dúvida, ela não teve dúvida, falou que não tinha sintomas. E foi isso, orientei ela a seguir o pré-natal, porque ela, na realidade, foi uma captação tardia, que ela chegou em mim já com 21 semanas, né? O ideal era ter sido antes. Aí conversei sobre a doença com ela. Terceiro. Tá, e os outros não tiveram problemas, a teu ver? Tá certo. Ok. Alguém quer comentar? Passa lá para a doutora lá. A gente sabe carga viral do parceiro, alguma coisa assim? Tem a sorologia dele? Não, o parceiro não fez o teste ainda. Ela tem 22 anos, ela teve essas 4 gestações anteriores e deu negativo nas 4 gestações. Essa foi a primeira vez que deu no exame de sangue positivo, por isso que a gente ainda nem falou com o parceiro, encaminhou ela para infecto, para não criar muito, né, expectativa, porque às vezes vai fazer lá, não, já deu negativo, não tem problema. Então, para não criar muita expectativa nela e no esposo, né, que já tiveram 3, um aborto. Não testou filho nenhum. Não deve ter testado na maternidade, né? Se ela tinha exames negativos. Pois é. Esse é o primeiro exame e chegou indeterminado. Por isso que é importante ter os 2 testes no posto também, né? Porque aí, se tivesse os 2 testes, a gente poderia dizer que deu negativo. Pelo aquele gráfico que eu botei lá na frente. Deixa eu achar aqui. Não, eu encaminhei para o infecto. De acordo com esse gráfico do teste rápido, se 2 derem negativo, a amostra é negativa. Só que só tinha uma amostra negativa, não tinha. E o positivo tem que ser 2 amostras positivas, só tinha 1, quer dizer, fica nisso, indeterminado. Existe algum fluxo, tipo, da gente compartilhar testes entre as unidades? Tipo, se a gente, por exemplo, lá no Teixeira, que a gente está próximo do Caramujo, se a gente não poderia trocar esse teste com vocês? Isso existe? Não sei. Não sei qual que é essa logística. Que aí já tiraria a dúvida, né? Pois e é. ajudaria uma paciente. Como a gente conseguiu marcar infecto para ela no dia seguinte, Sim. aí a gente ficou mais calmo.
Mas seria uma opção pedir para ela ir em outro posto fazer os 2 testes. Para diminuir a ansiedade da paciente. Porque se ela faz outro de sangue e fica esperando de sangue ainda, né? Moura, queria te fazer uma pergunta. Essa paciente fazendo o teste deu positivo, quais são os critérios e o que a gente deve fazer em relação a essa criança que vai nascer? É isso que eu até sugeri para você falar semana que vem, é que a gente faz o coquetel, né? Faz o AVT antes do parto e depois faz imediatamente para a criança o AVT também, durante 4 semanas, se for positivo, né? E aí a gente podia até comentar a dosagem, fazer o uso, como é que é o uso, como é que é a conduta toda do AVT, né? Seria interessante a gente falar sobre isso. Agora, ela está com quantas semanas? Está 21 semanas, dá tempo bastante para ele definir, né? E seria interessante também ver o parceiro, né? Ver o parceiro para ver se ele realmente apresenta positivo ou não. Mas é interessante a gente ver, posso também trazer também, você traz, a gente traz para discutir sobre o tratamento para a mãe, para a parturiente e para o RN. O RN eu sei que são 4 semanas que a gente faz. Então, a parturiente para o tratamento. A gente discute semana que vem. Tá? Teve alguns critérios que mudaram agora bem recente, mudou algumas coisas. Tinha um critério antigo e agora tem um critério novo, né? A gente pode até ver isso direitinho, ver o antigo e o novo, comparar. Tá? Agora, qual seria o tratamento posterior para essa criança? Você vai rever isso? Ou... Seria o coquetel, o AVT, por 4 semanas. Só. Não, aí tem que ter acompanhamento só de avaliar a carga viral, ver tudo, né? Acho que é importante avaliar também nesse período se não teve nenhuma intervenção materna, por exemplo, botou para amamentar, não é? Não, então, mas se não teve nenhuma intervenção materna. Se não teve nenhuma intervenção materna, por exemplo, se botou para amamentar em algum momento, e é bom a gente ver se realmente não teve nenhuma... No pré-natal é importante dar todas essas orientações para a mãe, para diminuir o risco. Ela pode orientar. Se faz a medicação para não ter leite, é carbagolina? Acho que é isso. A gente via muito lá no Antônio Pedro fazer. Para a mãe nem ter leite, para não... também. Bom, então eu entendi que nós vamos estudar essa semana, né, Moura? Para saber, em caso dessa... Talvez essa resposta não venha semana que vem, né? Da positividade. Mas caso não venha, vamos estudar trabalhando que veio positivo. Né? E aí todo mundo estuda um pouquinho, Moura apresenta então. Apresenta ou conversa sobre qual tipo de tratamento. Tá certo, Marília? Para a gente saber como usaria em caso de positividade você trataria essa criança. Só para a gente aprender, né? Ok? Alguém quer colocar mais alguma coisa? A dificuldade do teste lá na unidade é a dificuldade pontual em todas as unidades ou é só lá no Caramujo? Estou perguntando a vocês também. Não sei. Então, eles não queriam fazer porque só tinha um tipo, aí não adianta fazer com tipo, mas é melhor nesse caso, né? Pelo menos mais um.
Pois é, porque se der positivo, não tem o outro para dar negativo. Ela foi no infectologista, ela deve voltar amanhã. E lá, Stephanie, tem? Tira a máquina um pouquinho só. Agora já tem lá, Vinícius? Eu acho que sim, não tenho certeza. 2 semanas atrás a gente tentou, não tinha, mas falaram que estava para chegar nessa semana. Não tenho certeza se chegou mesmo. Entendi. Quer colocar alguma coisa, cara? Não? Tudo bem. Quer falar mais alguma coisa? Não? Bom, agradecer a Marília. Eu acho que a gente acende uma luzinha para a gente vai estudar um pouquinho essa semana sobre essas questões. Infelizmente, nós não vamos torcer para a paciente ser positiva, mas vamos estudar no fato dela ser positiva, o que nós teríamos que fazer, né, Moura? Né? Outro paciente positivo. O Moura vai atualizar, porque medicina é isso mesmo. Não é vergonha, né, Moura? Cada semana tem uma atualização, né? Então a Carita também vai ter, eu tenho certeza que vai ler, a gente dá uma lidinha e semana que vem a gente conclui isso. Lembrando que semana que vem vai ser lá no Vital Brasil, 1h30. Tá legal? Aí então eu vou te escutar. A gente bota no título que é a conclusão de hoje e semana que vem um estudo programado para, no caso de gestantes positivas, as condutas perinatais, não é isso? Pós-natais, não é isso? Pré e pós-natais. Vou te ouvir, Stephanie. Tem NASF no Caramujo? Esse acompanhamento psicológico dela, então, seria aonde? O encaminhamento? Onde? Então, às vezes eles pegam do outro NASF. Às vezes eles pedem de NASF de outro local. Mas aí eu não sei como está fazendo essa parte administrativa. Mas lá não tem ainda. Porque ano passado tinha, né? Ginecologista, psicóloga, pediatra. Aí era até mais fácil essa questão do encaminhamento. Mas agora, como eles estão trocando, né? A gente tem que aguardar pelo NASF mesmo. Ok. Interessante, né? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Uma coisa solta. Alguém já viu nesse tempo aí de módulo, de residência, algum paciente com trombose venosa profunda? E aí, o que você fez, cara? Tô curioso para saber o que você fez lá no posto. Olhou aquela trombose e falou, acho que é uma trombose. O que você faria? Ela já tinha ido no Mário Monteiro e já tinham prescrito o medicamento para ela. Eu só fiz o laudo para prolongar mais um tempo, porque ela ainda estava sentindo dor, mesmo após o tempo do uso do anticoagulante. Como é que você faria, cara? Se chegasse uma doente para você hoje lá no módulo com a perna inchada, você palpou lá, viu a panturrilha empastada, o que você faria? Você, chegou uma doente que você pensou em trombose, o que você, Carita, faria com ela lá no posto? Então, a gente faz um encaminhamento para emergência, para esse paciente poder ser internado, poder fazer o Doppler ou o dedímero. Verdade. Aí a gente vê se a paciente tem condições de ir por meios próprios, senão a gente chama o SAMU. Se essa mesma paciente que você viu lá no posto e você suspeitou de trombose venosa profunda voltasse no dia seguinte hemiparética à esquerda, o que você pensaria? Que esse trombo soltou e ela pode estar fazendo um AVC.
Mas como é que ela tem um trombo na perna e subiu para o cérebro e fez um AVC e não fez uma embolia pulmonar? Olha a minha pergunta de prova. Pode chutar, isso aqui não é prova não. Vocês têm ideia? A doente procurou hoje lá no Maceió, estava com a perna inchada, você olhou, botou a mão na panturrilha e falou, essa doente está com a trombose. Vou mandar lá no Mário Monteiro. Aí você mandou. No dia seguinte ela voltou para você e falou para você, fiz o Doppler, tinha uma trombose, doutora, e eu comecei a tomar anticoagulante. Só que eu notei que eu estou com o braço esquerdo e a perna esquerda fraca. E aí você suspeitou de um AVC. Mas aí a sua cabeça embolou. Como é que a doente tinha uma trombose na perna, não fez embolia pulmonar e fez um acidente vascular? Como é que esse trombo chegou lá no cérebro? O que você acha que pode ter acontecido? Qual o seu diagnóstico que você pensaria? Ou alguém? Pode falar. Você fez uma tomografia de crânio e tinha uma área isquêmica. Suspendeu a área. Como é que essa doente fez uma isquemia e tinha uma trombose? Mariana chegou perto. Pensa em alguma coisa, Stephanie? Pode falar. O trombo até o cérebro. Pensei nisso. Vocês nunca ouviram falar numa coisa chamada embolia paradoxal? Ah, sim. Vocês nunca ouviram falar numa coisa chamada forame oval patente? Hã? Então é isso que a Mariana e a Steph estão pensando. Se essa doente chegou para a Cárita fez o diagnóstico de trombose, foi no Mário Monteiro, confirmou. Ela voltou o dia seguinte para a Cárita parética e fez um acidente vascular isquêmico. Como é que esse trombo saiu dali e foi parar no cérebro? Porque essa doente tinha um forame oval patente. É uma comunicação interatrial, de um átrio para o outro, não é do ventrículo. Você só esqueceu a cavidade, você só trocou a cavidade. Em vez desse trombo entrar para o pulmão e fazer uma embolia pulmonar, ele passou naquela cavidade e subiu para o cérebro. Isso não é maluquice, não. Estou com uma doente internada com isso. Se vocês quiserem, eu trago para cá o acidente vascular, trago o forame oval. Falar, hoje, fechou o forame oval patente. Como é que fecha isso? Endovascular, bota uma clipe e bota uma prótese nesse forame e fecha a passagem e a comunicação fica completamente fechada. Ok? Então, êmbolo paradoxal é isso. É um acidente vascular cerebral numa paciente jovem, numa paciente que teve um tromboembolismo, passou pelo forame e subiu para o cérebro. E como que você poderia prevenir embolia pulmonar? Porque você fechou o forame. E como é que você, Cárita, poderia prevenir a embolia pulmonar de um trombo pequenininho? Pequenininho não, um trombo médio. Anticoagulação. Outro tratamento a não ser anticoagulação. Embolectomia. Embolectomia. Botar um guarda-chuva na cava. Chama umbrella. Já ouviram falar? Você bota um guarda-chuva, porque ele tem um formato de um guarda-chuva. Na cava, você pode botar, o cirurgião vascular bota esse dispositivo como se fosse um guarda-chuva. Então o trombo vem pela perna e bate naquele guarda-chuva e não entra no pulmão. Trombos muito
pequenos, o guarda-chuva não consegue segurar. Às vezes passa por ali e pode fazer microembolias pulmonares. Então, além do guarda-chuva, você tem que anticoagular o doente. Sempre, tromboembolismo é igual a anticoagulação. Com guarda-chuva, sem guarda-chuva, com fechamento do forame, sem fechamento do forame, que você tem que tratar com anticoagulação. Mas, às vezes, nem sempre todos os doentes com tromboembolismo você precisa botar guarda-chuva. Você pode ficar com anticoagulante um tempo, daí a uns 6 meses, 1 ano, repetir o Doppler. Se ela não tiver mais aquele trombo, você pode diminuir e ir tirando gradualmente aquele anticoagulante. Mas no caso de tromboembolismo com acidente vascular cerebral, não dá para você ficar perdendo muito tempo. Porque senão demora muito, aquilo vai mandando chuveiro lá para cima, passa pelo átrio e sobe. Essa minha doente teve 2 acidentes vasculares. Ela teve um acidente vascular cerebelar, ela chegou no hospital com tonteira e vômito. Lembra daquela aula lá atrás que alguém falou? Tonteira com vômito é igual a labirintite? O diagnóstico era labirintite. 3 dias depois me chamaram e eu pedi uma ressonância para mim saber se era labirintite. Não era labirintite, era uma tonteira central, aquilo que eu falei com vocês. E ela tinha um acidente vascular no cerebelo, então a tonteira não era do labirinto, era do cerebelo. 2 semanas depois ela fez um acidente vascular parietal. E aí no eco mostrou um forame oval. E ela fechou hoje. Por isso que eu estou com vontade de falar com vocês. Era um forame oval enorme. Um shunt que passa de um átrio para o outro e não cai dentro do pulmão. Ela não fazia embolia pulmonar. Olha só. Ela passava pelo átrio e fazia acidente vascular. E não fez um episódio de embolia pulmonar. Muito azar, né? Bom, não sei se é azar, porque também se fosse uma embolia pulmonar maciça, ela podia ter morrido, né? Então ela fechou o forame hoje. E depois do forame fechado, o protocolo do cirurgião cardíaco é manter uma dupla agregação. Manter aspirina e clopidogrel. São 2 antiagregantes durante 6 meses. Depois de 6 meses, tira um antiagregante e deixa um só. É o mesmo mecanismo quando se bota um stent no miocárdio. Você faz uma dupla agregação e fica, acho que 1 ano, se eu não me engano, tomando os 2. Depois de 1 ano, não tem certeza. Aí o cardiologista tem mais propriedade para dizer quanto tempo. Aí você pode tirar um e deixar um outro antiagregante. Então, tromboembolismo, forame oval, embolia paradoxal. Fiquem sempre atentas para mulheres que têm tromboembolismo. Qual é a causa principal em mulheres jovens que pode ter tromboembolismo com acidente vascular cerebral? Pílula anticoncepcional. Então, tomar cuidado com mulheres férteis que tomam pílula, que podem fazer tromboembolismo com facilidade ou hipercoagulabilidade e podem fazer trombose venosa de membros inferiores. Pode até fazer trombose cerebral, sem ter êmbolo nenhum. Só a própria trombose cerebral pode ser consequência do uso de pílula. Pacientes jovens que têm enxaqueca, tomando pílula, é perigoso. Não estou falando que não vai tomar, né? Lógico, porque também ficar grávida é um perigo maior ainda de uma pessoa que não quer ou não pode, né? Mas eu estou falando que a associação de enxaqueca com pílula não é uma boa dupla. É muito risco para tromboembolismo. Então, quem tem muita enxaqueca, eu aconselho usar um outro preservativo. Tá bom? Só queria dar esse enfoque, porque hoje que a mulher fechou o forame, achei legal, aí queria falar isso com vocês. Depois posso trazer os exames se vocês quiserem ver. Mas achei interessante o caso. Mas fiquem atentos para isso. Isso é questão de prova, né?
A mulher com uma trombose venosa fazer um acidente vascular cerebral. Não dá anatomicamente, né? Porque tinha que ir para o pulmão. É o caminho mais óbvio. Ela vai fazer um acidente vascular, tem que ter uma cavidade. E a cavidade é o forame oval. O forame oval patente só é bem visto em eco. Qual tipo de eco? Transesofágico. Quando você suspeitar de forame oval patente, não dá para pedir eco transtorácico. A susceptibilidade de você ver o shunt é muito pequena no eco transtorácico. Então, se você estiver pesquisando forame oval patente, tem que ser transesofágico. Não estou te ouvindo. A paciente não tem sintomas, não, por conta do forame? Nenhum sintoma. Mesmo sendo grande? Não tem nenhum sintoma. Forame oval patente é uma anomalia que não dá sintoma, não dá. Pode, no futuro muito longo da pessoa, fazer uma insuficiência cardíaca direita ou uma hipertensão pulmonar. Por insuficiência ventricular direita. Pode. Se o shunt for muito grande e se ela tiver um pulmão já com tabagismo ou outros sintomas. Mas se ela não tiver sintoma nenhum, é muito pouco provável que dê sintoma o forame oval patente. Nenhum. E muita gente, você, eu, uma opção de gente aqui pode ter forame oval patente silencioso e a gente nem sabia que tinha. É uma anomalia congênita que todo mundo, muitas pessoas têm e não sabem que tem. Tem que ser pesquisado. Paciente jovem com acidente vascular cerebral, você tem que excluir sempre forame oval patente. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? O eco transtorácico vocês conseguem com facilidade? Não. Hã? Com facilidade, nada. Transesofágico, quase que impossível, né? Hã? O Doppler de membro inferior, o Vinícius disse que agora tem lá, né? No Mário Monteiro. Então, já é um caminho, né? Para você... Agora, essa doente que você suspeitou de trombose, olha só que responsabilidade, né? Você viu lá no posto, pediu para ela ir lá no Mário Monteiro e não conseguiu fazer o Doppler. O que você vai fazer com ela, Carita? É uma emergência. Ela tem que ir para emergência, não tem jeito. Eu acho, né? Ela tem que ser internada. Né? Porque como é que você vai bancar essa mulher em casa sem anticoagulação, sem fazer... Não, fica em casa esperando esse Doppler e a mulher com aquela perna que você quase que tem certeza. Dá uma vontade louca de você passar um anticoagulante para a mulher, né? Se ela não conseguir fazer tem o risco de passar, ele não vai conseguir comprar. Xarelto... Sim, estou dizendo eu na emergência, né? Que a gente já trabalhou muito. A gente interna a paciente e começa a anticoagulação até fazer o Doppler. Primeiro começa o tratamento sem o Doppler, se não tem o Doppler no dia, né? Como é que você começa? Dose, o que você usa? Não, o que mais tinha era o que geralmente usava era Clexane mesmo. Qual é a dose que você... É 1 miligrama, né, por quilo. 1 miligrama a cada 12 horas. De 12 em 12 horas. Quilo de 12 em 12 horas. Eu sou antes do Clexane. Eu usava heparina na veia. Já usei também na falta do Clexane, mas... Né? Mas o risco é maior. Geralmente tinha Clexane onde a gente estava. Exatamente. Eu sou antes do Xarelto. Usava um remédio terrível que chama-se ainda Marevan.
Varfarina, né? Marevan é baratíssimo, mas você tem que ficar afinado no INR, né? Tem que pedir para fazer exame de sangue semanal para a gente controlar o INR, porque eu vi muito na minha vida acidente vascular isquêmico com transformação hemorrágica por causa do uso do Marevan. Então ele tinha uma isquemia e você usava o anticoagulante, naquela zona isquêmica tinha uma transformação hemorrágica por causa do anticoagulante. Entendeu? Então era um remédio muito perigoso. Aliás, até hoje é. Se você usar Clexane numa dose terapêutica, ele tem perigo de fazer sangramento. Entendeu? Você não deve usar anticoagulante em área de infarto muito extensa. A possibilidade de transformação em hemorrágico é acima de 2/3 da área. Então, se você tiver uma isquemia em que tenha 2/3 da área, é melhor você aguardar o anticoagulante, porque senão você pode fazer uma iatrogenia. Você pode levar aquele doente sair de uma isquemia para uma hemorragia cerebral. Então, só se usa anticoagulante em áreas pequenas ou abaixo de 2/3 da área afetada. Foi uma isquemia pequena e você tem certeza que era um êmbolo. Qual outra causa muito comum em embolia que não era por tromboembolismo? A primeira causa de embolia cerebral. Qual é a primeira causa? Fibrilação atrial. Então, doente com fibrilação atrial sempre tem que tomar anticoagulação. Não adianta você tratar doente com fibrilação atrial com antiagregação. Tem muito colega que vê fibrilação atrial e dá uma aspirina para o doente. Você não está protegendo o doente. Não tem na literatura nada que mostre que o antiagregante protege a circulação cerebral decorrente de fibrilação atrial. Se esse doente tem fibrilação atrial, ele é igual ao uso de anticoagulação. Ok? A gente vai falando, né? Vai lembrando. Mas é a primeira causa de acidente vascular cerebral é fibrilação atrial. Já vi muito doente idoso tomando anticoagulante porque tem fibrilação atrial. E um belo dia ele vai fazer uma cirurgia de catarata. Sabe o que o oftalmologista pede a ele para fazer? O que ele pede, Mariana? O oftalmologista. Para suspender o anticoagulante. E aí, quando suspende o anticoagulante, o que acontece? Não faz mais catarata, ele fica hemiplégico. Então, essa é a briga da neurologia com os colegas. Eu prefiro morrer com catarata do que com AVC. Não, também não é bom não. Mas aí você tem uma opção. Sabe qual é? Você suspende o anticoagulante e faz Clexane 12 horas antes. Olha só, você suspendeu o Marevan que ele tomava, ou suspendeu o Xarelto. 3 dias antes da cirurgia, você faz Clexane em dose terapêutica, de manhã e de noite. Se ele for operar o dia seguinte de manhã, você faz a última dose do Clexane de noite. 12 horas depois, você pode operar a catarata do doente. Depois que ele operou a catarata, ele reinicia o anticoagulante de novo. Deu para entender ou ficou difícil? Entendeu? É isso que os colegas, às vezes, não têm essa preocupação. Às vezes a pessoa tem
70% de obstrução de carótida. A carótida está cheia de gordura e ele toma antiagregante. Ele vai no oftalmologista e o oftalmologista fala assim: para o AS 1 semana porque nós vamos operar sua catarata. O doente que já toma muito tempo uma proteção circulatória, 1, 2, 3, 4 anos, quando você pede para suspender o remédio, é muito fácil para o médico mandar suspender. Mas quando suspende, o rebote é muito mais perigoso e rápido do que aquele doente que toma o antiagregante ou anticoagulante por pouco tempo. Não sei se vocês entenderam. O cara está tomando há muito tempo e, de repente, você para rapidamente o remédio para ele operar a catarata. É perigosíssimo, porque você perde totalmente a proteção circulatória daquele paciente. Então, nos Estados Unidos, e alguns colegas já no Brasil, já operam catarata em uso de antiagregante, para não suspender o remédio. Se ele toma aspirina, não vai suspender o remédio, ele toma o cuidado necessário num doente idoso que toma aspirina há muito tempo, que pode sangrar um pouco mais, ele operar com mais cautela. Agora, a anticoagulação já é mais perigoso. Não dá para operar um doente anticoagulado. Então você tem que suspender o anticoagulante oral e fazer Clexane até 12 horas antes da cirurgia. Existe também no mercado, hoje, um anticoagulante em que você tem um antídoto. Chama-se Pradaxa, não sei se já ouviram falar. O Pradaxa é o único anticoagulante oral que você pode tomar, e se você chegar no hospital com uma apendicite aguda, uma colicistite ou um hematoma, ou que você tenha que operar esse doente, você pode fazer o antídoto venoso, tem isso no hospital, para você retirar a ação do anticoagulante. Então, Pradaxa ainda no momento é o único que tem. É muito caro o antídoto, não é em qualquer local que você vai encontrar, mas no Hospital das Clínicas tem, no Icaraí tem, todos aí no Nitidó tem antídotos para Pradaxa. Então, particularmente, eu gosto de usar Pradaxa, não é porque é mais bacana, nem porque o laboratório me dá alguma benécia. É porque eu tenho um anticoagulante para um doente e que, num caso de emergência, eu posso usar um antídoto depois para poder operar, se esse doente tiver que ser operado. Porque o grande problema do anticoagulante é ele ter uma doença aguda e, em uso de anticoagulante, ter que esperar 3, 4 horas, ou fazer plaqueta, ou fazer remédios para retirar a ação dele, para não ter perigo na cirurgia. Entendeu? Você falou em 12 horas tirar antes da cirurgia, você tem que geralmente tira 24. Mas o Clexane, 12 horas, você já tem tranquilidade de tirar, porque não tem perigo nenhum. Com certeza. É. Não. Mas 12 horas já é o suficiente para isso. O doente que for operar 6, 7 horas da manhã, ele pode tomar um Clexane 6 horas da tarde do outro dia, que não tem perigo. Lógico, tem cirurgião que é mais medroso do que o outro. Aí, cabeça de cirurgião, né? Não, tira o Clexane no dia anterior. Por exemplo, essa doente minha que estava tomando Clexane, o cirurgião pediu para tirar no dia anterior. Tudo bem. Ela não tinha uma fonte emboligênica grave que não me deixasse preocupado. Mas um doente com fibrilação atrial, mandando o êmbolo para aquele lá para o cérebro, 24 horas, às vezes, é um risco desnecessário. 12 horas, eu posso te garantir que não tem problema. Eu já vi também, entrei em trabalho de parto e pélvico, que foi cesariana, com o uso de Clexane, não dá problema. É isso aí. Mas o cirurgião tem muito medo de anticoagulante e antiagregante. Né? Tem um cirurgião de tórax muito famoso em Niterói que ele mandava tirar, suspender os remédios 14 dias. Porra, era uma briga com ele, baita no cirurgião. Mas ele falava, eu não opero doente de tórax tomando AS com aspirina, com clopidogrel, com menos de 14 dias. Agora, tu imagina um doente com stent,
Um doente com alto risco circulatório, ficar 14 dias sem tomar uma proteção circulatória para operar um câncer de pulmão, operar sei lá, qualquer coisa lá, do pulmão que ele achava. Entendeu? Então, essa conduta, porque medicina não é uma ciência exata, né, Moura? A gente fica, não, tira 2 dias, que não tem problema. Eu já vi. Velhinho, que tomava aspirina, que tomava anticoagulante, vou operar catarata, oftalmologista, suspende tudo durante uma semana. Pô! Morreu ou ficou hemiplégico. Tá bom? Ok. É porque eu não tinha nada para fazer, eu comecei a falar, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, né? Então, cara, não segura o tromboembolismo lá no posto com você, não. Se não der para fazer um dopo, manda ela para emergência. Porque para casa não dá para devolver ela, né, Carita? Não, vai para casa e espera o dopo semana que vem, minha senhora, sem remédio nenhum. E como é que você vai dar um anticoagulante para ela lá no posto para mandar ela ir para casa com anticoagulante? Não dá, né? Tem algumas escolas, eu já vi isso, mas eu também confesso a vocês que eu tenho um certo receio. Eu já vi doente em emergência com trombose venosa, eles fazem uma dose maior de xarelto durante 21 dias. Porque o xarelto tem de 10, 15 e 20 miligramas, né? A dose de manutenção. Eles fazem 30 miligramas durante 21 dias. Depois de 21 dias, eles baixam para a dose de 20 miligramas. Mas eu fico inseguro. Porque um doente com uma bomba relógio na perna, como é que você vai mandar ele para casa? Você não vai ter condição de vê-lo em casa. Ela vai no banheiro, ela levanta, porque esse doente tem que ficar quieto, de repouso. Qual é a garantia que você tem de vai mandar um doente com tromboembolismo para casa? Então eu acho que você fazer o Clexane umas 48, 72 horas no hospital perto de você, eu acho que é mais seguro, né, Mariana? O que você acha? Hein? Eu nem me atrevo a liberar para casa, não. Não é? Mas você sabe que tem muito colega hoje que trata tromboembolismo em casa? Hã? Não, já brigaram comigo por eu internar paciente com trombose que daria para liberar para casa. Mas eu sou igual a você. Eu internei de qualquer forma. Mas eu sou igual a você. Porque medicina, toda vez que você abre exceção, você pode se dar mal. Ah, minha tia é uma amiga minha que é legal, ela fica quietinha, vai ficar quietinha mesmo? Não sei. Então eu acho que 3 dias, 4 dias, tomando Clexane no hospital de 12 em 12 horas. O Clexane é muito caro, né? Que o pessoal reclama também que tomar, por exemplo, 80 miligramas 2 vezes por dia em casa dói no bolso. Mas é melhor que ela fique no hospital. Eu não me sinto seguro em deixar uma doente com a suspeita de trombose venosa profunda em casa. Eu não me arrisco, não. Prefiro que ela fique numa maca lá no CPN ou no Mário Monteiro do que ficar em casa. Eu penso assim, né? O que você acha, amor? Difícil, né? Hã? É? Porque aquela pessoa sempre garante que não vai fazer, né, Moura? Não, eu fico quieto, pode deixar que eu tomo conta dela e tal. Eu acredito até que tome mesmo. Mas é que essa doente em casa, aí, porra, chega para você de noite e diz que está respirando mal. Não, estou meio cansada. E aí? O que você pensa, Stephanie? Dose, né? E é uma causa de morte súbita. Embolia pulmonar, né? Ok. Um abraço. Obrigado pela conversa. Semana que vem te aguardamos, Marília, com o decorrer. E Moura também traz aí para a gente aprender um pouco das criancinhas. Um abraço.